galera maravilhosa! Sejam muito bem-vindos ao episódio 2 da nossa série Viva a Língua Viva. E hoje eu quero ver quem vai se identificar e quem não vai com umas verdades que eu vou falar e algumas pessoas entrevistadas vão falar também. Quero que você bote aqui nos comentários se você fala dessa maneira, como algumas pessoas vão dizer aqui, ou se você nunca ouviu ninguém dizer nada desse tipo e a gente tá super louco aqui nesse canal, tá bom? Mas antes da gente começar, eu tenho uma pergunta pra você. Pra você, na sua opinião, o que é língua? Oi, gente, eu sou a Beatriz. E eu sou a Bruna. E juntas somos as Gêmeas Guido. Hoje estamos aqui no canal. Não estamos no nosso canal. Hoje estamos aqui fazendo participação no canal da tia Carol. Hoje vamos falar sobre língua. É a língua portuguesa. O que tem na língua portuguesa que você mais gosta? Palavras? Você conhece mais de uma língua? Conheço. A língua do som do meu namorado. Davi. Beatriz está falando que conhece mais de uma língua. Existem alguns conceitos sobre língua importantes para que você entenda tudo que eu vou dizer aqui. Então vamos lá. Língua é o sistema de representação constituído por palavras e por regras que as combinam em frases que os indivíduos de uma comunidade linguística usam como principal meio de comunicação e de expressão, falado ou escrito. Língua é idioma. Também há o conceito de que o sistema abstrato de signos interrelacionados de natureza social e psíquica obrigatório para todos os membros de uma comunidade linguística. Então, língua é comunicação. Há quem defina como estilo de expressão particular a um grupo social, profissional, cultural, a um escritor, um movimento, uma escola ou uma época. Língua é identidade e história. Então, resumindo, você pode associar a ideia de língua com a ideia de idioma, que nada mais é do que um código com símbolos, com características que um determinado grupo vai compartilhar. Já quando a gente pensa em linguagem, a gente está falando sobre qualquer ato comunicativo, qualquer situação em que haja uma correspondência entre emissor e receptor. Emissor é quem fala, receptor é quem recebe aquela mensagem, aquele texto, aquela fala, aquele áudio, que às vezes tem gente que faz até de 2, 3 minutos no WhatsApp, que inclusive eu queria deixar aqui minha manifestação de que eu não concordo, mas se você tá conseguindo se expressar e o seu interlocutor, que é com quem você conversa, tá conseguindo te entender, existe comunicação, então existe linguagem. As provas sempre gostaram muito de explorar a ideia de linguagem verbal versus linguagem não verbal. Isso é muito interessante. A linguagem verbal é aquela em que a gente usa as palavras, né? Realmente as representações de coisas, dos substantivos, adjetivos, verbos, aquela parte que eu adoro, que tem bastante aqui no canal. Então, uma comunicação feita por meio de palavras confere a linguagem verbal. Quando você consegue se comunicar sem usar palavras, você está usando a linguagem não verbal. Então, se você se comunica com um gesto, um ruído, um olhar, qualquer coisa que você consiga fazer para expressar algum significado e o outro te entenda, valeu como comunicação, valeu como linguagem, beleza? Como eu já falei na aula anterior, não existe mais essa visão, isso aí tá ultrapassado, a gente ficar falando de português certo e português errado, isso é coisa de gente sem visão. Até os concursos já admitiram isso. A gente precisa de verdade entender que todas as modalidades, todas as maneiras de falar, as modalidades da língua são válidas. E dentre elas, uma foi escolhida como a linguagem padrão, como a norma culta da língua portuguesa. É essa que a gente estuda na escola, é essa que é o critério número 1 de correção da redação do Enem, que é a maior prova que a gente tem no Brasil, e é esse domínio da língua portuguesa padrão que é cobrado nos concursos, nas entrevistas de emprego, em tudo que a gente precisa fazer e demonstrar algum conhecimento. Porém, não significa que só essa modalidade deve ser estudada, até porque no dia a dia não é só com ela que a gente lida, pelo contrário, a gente lida muito menos com ela, né? A gente fala muito mais de um jeito que a gente chama de coloquial.
coloquial. A linguagem coloquial é aquela em que não há preocupação com regrinha gramatical. É aquela em que você fica à vontade para falar de um jeito que você tá acostumado, de um jeito que seus amigos vão entender. Então, assim, por exemplo, se a gente parar para pensar num churrasco de família, onde você tá com seus amigos e com a sua galera, você vai se preocupar, por exemplo, com colocação pronominal? Você vai pensar em regência verbal? Você vai ficar preocupado com a ortografia, se a palavra escreve com X ou com CH, na hora de estar lá no churrasco? Eu acho que não. Inclusive, se você estiver preocupado com isso na hora do churrasco, é capaz de você não ser convidado pro próximo churrasco, porque você tá com problema. A gente se acostumou em pensar formal, informal, fala, escrita, como a gente fala de bem, mal, certo e errado. Mas será que na vida é assim mesmo? É uma coisa ou é outra? Né? Por exemplo, tem gente que se acha mais fã de um ídolo do que outras, né? Que dizem que são menos fã. Tem gente que diz que teve um namorado mais fiel e um namorado menos fiel. Na vida as coisas são assim, relativas. Então, se você falar, por exemplo, de linguagem na internet, quando eu mando um e-mail para a minha instituição de ensino, né, é a internet, mas é uma situação muito formal. O WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp você pode dizer, o WhatsApp é informal. Eu participo de vários grupos no WhatsApp. Um é o grupo da família e o outro é o grupo dos professores da minha instituição de ensino. No grupo da família, eu escrevo VC, não uso ponto, nem interrogação. Já no grupo do WhatsApp da instituição de ensino, eu escrevo você, VOCE, circunflexo, ponto e interrogação. E todo mundo faz isso. E o significado do ponto ali naquele grupo é diferente do ponto que a gente usa, por exemplo, quando você responde ok, ponto. Né? Então, acho que não peça somente o meio que você está usando, mas com quem você está falando. Então, vale muito mais a gente pensar com quem está falando, não só no meio. Em vez de falar de formal e informal, a gente pode falar de níveis de formalidade e níveis de informalidade. E aí a gente pode pensar que você vai se encaixar em algum nível de formalidade, algum nível de informalidade, como se fosse numa escala. E você vai ter vários pontos do muito formal e do muito informal. Na sala de aula tem espaço para as duas? Na sala de aula tem espaço para mais de duas, não é só de formal e informal. Na sala de aula você pode justamente alertar o seu aluno a respeito da importância de você pensar em mais de duas. O exemplo do WhatsApp é importante, né? Porque o aluno pode participar dos grupos de WhatsApp dos seus colegas, da família, mas se ele começar a participar de grupos de WhatsApp da escola, que envolva direção, que envolva professores, que envolva outras coisas que são mais formais na vida, né? Ele naturalmente vai perceber a diferença, ainda que seja o WhatsApp. Olha quem tá comigo aqui hoje, Brasil! Kelly Jorge! Depilei meu sovaco pra esse momento. Eu botei uma camisa, não deu tempo. Mentira. Que pena. Deixa eu te falar. Tô muito feliz. Não, a gente é vizinha, toda hora ela tá aqui, mas a gente tá fazendo... E aí? Quanto tempo? Gostei do esmalte. Muito obrigada. Olha só, eu simplesmente uma das maiores comunicadoras do rádio brasileiro hoje. Puxa o meu saco que eu dou like, vai. Isso aí. Existem várias perguntas a serem respondidas ao longo da série, mas eu quero saber de uma comunicadora profissional, de quem tem a comunicação como currículo, entendeu? Eu quero saber o que você acha, sinceramente. Você acha importante a pessoa saber o padrão formal da língua? Eu acho imprescindível, né? Porque você tem que saber comer com todos os talheres. Você imagina uma mesa lá que tá com tudo bonitinho lá arrumado. Então, assim, geralmente eu sou aquela que como de colher, né? Pra falar com todo mundo, de forma geral. Mas eu sei mexer ali no talher de... mão. É, exatamente. Como com a mão. Aconteceu, inclusive, agora há pouco. Eu tenho registros. Todos os convidados, todas as pessoas foram convidadas a gravar a série comigo. A Kelly Jorge acabou de chegar aqui em casa, simplesmente com 50 mil pizzas. Olha isso aqui. Você veja... Corta pra mim. Não, mas assim, eu acho que a comunicação é exatamente isso. É um prato, né, que você tem que aprender a comer com todos os talheres. Então, você tem que falar pra todo mundo, né, de forma geral. Só que é importante, sim. Às vezes você tá numa entrevista mais formal ou numa coisa... Uma cerimônia. Exatamente. Então, você tem que saber pronunciar todos os vocábulos direitinho. Você tem que saber. Você não pode olhar um negócio e falar assim... O que vem a ser isso? Você pode não saber o significado, mas você tem que saber... Se virar. Se virar, exatamente. E agora chegou o momento mais esperado de cada episódio. Te faço um convite que eu sei que você espera. Vamos ver como isso cai nas provas? Essa questão é do Enem 2019 PPL. Ela trouxe pra gente um cartão de Veríssimo em que está rolando uma conversa.
Então, os personagens estão dizendo o seguinte: será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Acho que sim, mas só para outros cientistas. E o enunciado direto, que é sempre a parte mais importante da questão, fala assim: no que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor brincando com a... Letra A, caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. B, deterioração do conhecimento científico na sociedade contemporânea. C, impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo. D, dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas. Ou E, complexidade da reflexão presente no diálogo. Bom, como é bem característico da prova do Enem, a gente precisa dar uma decifrada nas alternativas para compreender e encontrar a melhor opção. Mas, nitidamente, o cartoon está fazendo uma crítica ao tipo de linguagem que muitas vezes trazem um conteúdo super importante, super interessante, mas que não consegue alcançar a qualquer pessoa. Porque, por exemplo, num texto científico, há algumas expressões, termos técnicos, nomenclaturas que apenas as pessoas que estão inseridas naquele nicho são capazes de compreender. Por isso, o gabarito é a letra A. O cartoon produz humor brincando com a caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica, que seria o grupo de cientistas. Na mesma prova, temos outra questão que também é muito importante para o tema da aula de hoje. O texto diz o seguinte: prezada senhorita, tenho a honra de comunicar a vossa senhoria que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos armazéns Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil para os deveres conjugais. Outro sim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da Mancebia, como vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor presidente do Estado e outras autoridades civis e militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa José de Alencar. Sem mais, creme de Vossa Senhoria Patrício e admirador Sabugosa de Castro. Bom, o enunciado diz o seguinte: a exploração da variação linguística é um elemento que pode provocar situações cômicas. Nesse texto, o tom de humor decorre da incompatibilidade entre... O que aconteceu aqui, gente? Nós temos um texto mega power, super, ultra elaborado para falar de um conteúdo raso, né? Algo bem tranquilo. Então ele vai fazer uma descrição da profissão, da graduação, dos níveis de escolaridade, ele coloca dia da formatura, ele fala quem é que tava, sendo que são situações comuns e cotidianas. Então isso fica divertido de alguma maneira para quem lê. A linguagem tá super elaborada, mas o conteúdo é raso. Então a melhor alternativa aqui pra gente é a letra B, que diz o seguinte: a linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores. Essa brincadeira, profissões comuns, atividades normais, colocadas numa descrição super mega elaborada. Então a gente pode perceber que as duas questões trataram de um assunto em comum, que é a pitada de humor ou a comicidade que tem a ver com a escolha de linguagem. Mas fica claro também que em nenhum momento essa prova e nenhuma outra vai rir da escolha do falante, ou vai rir da transcrição da escolha do falante. Nem diminuir, nem vangloriar, simplesmente as questões pensam sobre o significado das escolhas linguísticas, e não de quem é melhor, de quem é pior, de quem fala bem ou fala mal. Então, será que você acertaria essas questões? Ou você já viu alguma questão parecida que fala disso também? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. A questão resumida é a seguinte: a gente não fala mais de certo e errado, a gente fala do que é adequado, do que não é adequado, do que funciona, do que não funciona, do que alcança o público-alvo, do que não alcança o público-alvo. Qual é a intenção do autor em falar de uma maneira X ou de outra e como isso tudo pode aparecer nas provas de concurso vestibular pra gente, beleza? Olha só, não esquece de deixar o seu like
E também ativar a notificação, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre conceitos também importantes para todas essas provas. Diferença de língua e linguagem, linguagem verbal e não verbal, e os tipos de linguagem a gente vai começar a ver também. Não tem jeito, vai passar e eu espero você na próxima aula.